Ela era só a faxineira. Mas naquela manhã, ao atravessar os longos corredores silenciosos da mansão Zielinski, sua voz mudou tudo. Enquanto tirava o pó da moldura de um quadro antigo, começou a cantar baixinho uma música francesa. E foi ali, naquele instante aparentemente banal, que algo despertou no coração da menina que a ouvia escondida atrás da porta. Por que uma simples faxineira estaria cantando em francês com pronúncia perfeita, dentro da casa de um milionário viúvo e reservado? A resposta é simples. Halina não era comum. Ela apenas estava em silêncio no lugar errado, esperando ser ouvida pelo coração certo. Se você também já cruzou com alguém especial, onde menos esperava, aproveita e deixa seu like. E me conta de onde está assistindo. Se inscreve para não perder essa história, que só está começando. Viktor Zielinski não era um homem fácil. Desde a morte da esposa, havia transformado sua casa num santuário de silêncio e controle. Mas sua filha, Lena, uma garotinha doce com deficiência motora e um olhar que parecia sempre distante, se agarrava à música como se ela fosse a única coisa capaz de atravessar sua barreira invisível. Ninguém conseguia ensinar ou se conectar com ela. Nem pedagogos renomados, nem terapeutas pagos a peso de ouro. Ninguém. Até Halina começar a cantar enquanto esfregava o chão de mármore da sala de música. Lena não disse uma palavra, mas naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Viktor, observando tudo pelas câmeras de segurança, ficou intrigado. Não pelo sorriso da filha, que já era raro o suficiente, mas por aquele timbre estranho que ecoava pela casa. Suave, afinado e fluente em francês. Era só uma faxineira. Como aquilo era possível? A partir dali, algo começou a se desenhar, mesmo que ninguém estivesse pronto para enxergar. Ainda. Na manhã seguinte, Lena já estava na sala antes mesmo de Halina chegar. Sentada em sua cadeira adaptada, os fones nos ouvidos e os olhos vidrados na porta, como quem espera um concerto íntimo. Quando Halina entrou, com o balde nas mãos e os cabelos presos num coque simples, a menina esticou o braço e apontou para o rádio. Halina entendeu o pedido, apertou o play e começou a limpar, cantarolando baixinho uma canção em italiano. Viktor notou aquilo de novo. Tinha avisado os funcionários para manterem distância, não se envolverem demais. Mas ali estava a filha dele, que por anos mal sustentava o olhar com alguém, sorrindo e mexendo os lábios, tentando repetir as palavras da música. A menina parecia confortável, presente, e Halina, tão serena, como se sempre tivesse pertencido àquela casa. Intrigado, ele chamou Halina no escritório. Ela entrou com o uniforme ainda úmido de produtos de limpeza, as mãos trêmulas segurando o pano de chão que havia esquecido de largar. Não era comum ser chamada pelo patrão, principalmente aquele homem de olhos frios e perguntas curtas. A música de hoje era italiana? Ele perguntou seco. Era sim, senhor. Desculpe, se incomodei. Você fala italiano? Falo, entre outros. Viktor arqueou as sobrancelhas desconfiado. Quantos idiomas você fala? 9. Silêncio. Ele esperava uma resposta simples. 1 ou 2 idiomas, talvez. Mas 9? 9? Sim, senhor. Italiano, francês, espanhol, russo, alemão, inglês, lituano, polonês e árabe. Viktor se recostou na cadeira. Pela primeira vez, não tinha o que dizer. Ele, cercado de diplomas, contratos e acionistas, nunca havia cruzado com alguém como Halina. Uma mulher invisível aos olhos do mundo, mas que carregava dentro de si mais conhecimento do que muitos executivos da sua empresa. Por que trabalha como faxineira? Halina engoliu em seco. Não respondeu. E o que tem ensinado a minha filha? Apenas o que ela me pede. Viktor inclinou o corpo para a frente, mais calmo do que o tom severo deixava parecer. Ela está tentando falar francês. E agora, italiano. Não vi ninguém conseguir isso com ela em anos. Nem terapeutas,
nem especialistas. Mas você conseguiu em 2 dias. Eu só escutei, Sr. Zielinski, e respondi na língua dela. Ele não respondeu. Estava tocado, mas orgulhoso demais para admitir. Nos dias seguintes, Halina passou a ser observada com mais atenção, não só por Victor, mas pelos outros funcionários. Comentários começaram a surgir, que ela tinha sotaque de fora, que talvez estivesse mentindo, que estava se aproveitando da afeição da menina. Mas Halina ignorava. Sabia o quanto Lena estava aprendendo, e sabia o quanto aquela pequena conexão estava ajudando a menina a sair da redoma de vidro em que havia sido colocada. Lena, cada vez mais empolgada, pedia novas palavras em alemão, depois russo. Halina aproveitava os momentos de limpeza para tornar cada objeto da casa uma lição. A maçaneta virava door handle, a escada era escalera, o espelho Spiegel. Tudo era motivo para ensinar. Mas fazia isso baixinho, como quem guarda um segredo precioso. Victor, por sua vez, passava mais tempo em casa. Fingia estar em reuniões, mas observava a filha e a faxineira pelas câmeras. Às vezes, desligava o som só para ouvir a voz de Halina guiando a pequena pelas frases, corrigindo com delicadeza, elogiando com sinceridade. Não havia técnicas ali, só afeto. Naquela noite, Victor caminhava pelos corredores quando ouviu um som diferente vindo da sala. Era Lena, repetindo uma frase em francês. Halina, ao lado, ria discretamente e aplaudia com carinho. Très bien, princesse. Encore une fois, Lena repetiu, sem erro, sem hesitação. Victor entrou devagar, se aproximou e disse: Eu não sabia que ela era capaz de decorar uma frase inteira. Ela não decorou. Ela compreendeu. Lena olhou para o pai, depois para Halina e disse em voz baixa com um sotaque francês encantador: Papa, je veux apprendre avec ele. Foi a primeira vez que chamou o pai com tanta clareza. Victor ficou imóvel. Sentiu o chão fugir por um segundo. Uma menina que mal falava, agora usava outro idioma para pedir o que queria. Halina, ele disse com a voz embargada, você pode continuar com as aulas? Ela hesitou. Seu contrato era claro. Ela não era educadora, nem terapeuta. Era faxineira. Mas ali, naquela casa gelada, havia encontrado calor de novo. E uma menina que a fazia lembrar de quem ela tinha sido um dia. Posso sim, Victor assentiu, em silêncio. Pela primeira vez, havia deixado as regras de lado. A filha estava sorrindo. Mas o que nenhum dos dois sabia é que aquele pequeno acordo começaria a mudar não só a vida de Lena, como o próprio coração de Victor. E o de Halina também. Halina chegou mais cedo naquele dia. A casa ainda dormia. O céu carregado anunciava chuva, mas dentro dela havia um estranho alívio. Por mais que seu crachá dissesse faxineira, sentia que, pela primeira vez em anos, estava fazendo algo que tinha sentido. Algo que a conectava com o que ela havia sido antes de tudo ruir. Victor ainda não tinha dormido. Passou boa parte da madrugada revendo imagens das câmeras, vendo e revendo cada interação entre a filha e aquela mulher que por tanto tempo passou invisível aos seus olhos. Reviu o momento em que Lena disse papa, com clareza. Reviu Halina ensinando com paciência e delicadeza. E reviu sua própria reação, o espanto, o nó na garganta, a vergonha por ter julgado alguém sem saber nada sobre ela. Foi então que, pela primeira vez, se permitiu fazer algo impensável. Digitou o nome Halina Paukst no computador. A primeira coisa que apareceu foi uma página acadêmica antiga de uma universidade lituana. Professora, tradutora, conferencista, fluente em múltiplas línguas, prêmios recebidos por excelência em didática, textos publicados. E, por fim, um escândalo. Denúncia de suborno em processo de admissão. Halina era a denunciante. Acusou um reitor poderoso de aceitar propina para a aprovação de estudantes ricos. A denúncia virou manchete.
Em poucas semanas, ela foi afastada, desacreditada publicamente, ameaçada. Sumiu. Victor ficou paralisado. Por que uma mulher com esse passado aceitaria limpar banheiros por um salário mínimo num país que nem era o seu? A resposta parecia clara agora. Ela não teve escolha. A campainha interna tocou. Era Lena pedindo para ir à sala de música. Victor fechou o laptop e foi até lá. Quando chegou, viu Halina apontando as notas no teclado, ensinando a menina os nomes das notas em francês. Lena repetia animada, os dedos ainda trêmulos, mas decididos a acompanhar. Bom dia, Victor disse entrando. Halina se levantou rapidamente, surpresa. Lena acenou para o pai e voltou a se concentrar nas teclas. Pode continuar. Eu só vim assistir. Halina hesitou, mas prosseguiu. Victor se sentou num canto da sala e ficou ali, em silêncio, observando. Depois da aula improvisada, Lena foi levada por uma cuidadora para o banho. Victor ficou sozinho com Halina. Estive lendo sobre você. Ela ficou tensa. Me desculpe. Não costumo invadir a privacidade de ninguém, mas, depois de ver o que você tem feito por minha filha, eu precisava entender quem você realmente é. Ela não respondeu. Você perdeu tudo, não foi? Só o que era visível, ela disse por fim. O que é verdadeiro, ninguém me tira. Victor assentiu. Pela primeira vez, não havia muros entre eles. Você nunca pensou em voltar a ensinar? Já pensei. Mas quem ouviria uma faxineira com ficha manchada? Eu ouviria. Os olhos de Halina tremeram. Pela primeira vez, ele a olhava sem pena, sem superioridade, apenas com verdade. Naquele dia, Victor tomou uma decisão. Chamou um advogado de confiança e pediu para regularizar a situação de Halina como educadora particular de Lena. Não era um favor, era justiça. E também uma tentativa de reparar o erro que havia cometido ao tratá-la como invisível. Nos dias que se seguiram, Lena evoluiu como nunca. Falava palavras soltas em russo, cumprimentava em espanhol, contava até 10 em árabe. As cuidadoras começaram a relatar mudanças no comportamento dela. Mais espontaneidade, mais expressão, mais brilho. A notícia se espalhou entre alguns familiares e, com ela, os julgamentos. Durante um jantar em família, a irmã de Victor comentou com um sorriso irônico. A nova terapeuta da Lena é a faxineira, não é? É. E também fala mais línguas que todos nós juntos. Você confia tanto assim nela? Victor olhou para a filha, que naquele momento sussurrava uma canção em francês no colo de Halina. Com minha vida. No dia seguinte, Halina foi chamada à biblioteca da casa. Victor entregou a ela um novo contrato, agora como tutora de Lena. Isso é demais para mim, ela tentou recusar. Não é caridade, é reconhecimento. E se disserem que estou me aproveitando, deixe que digam. Eu sei o que vejo, ela assinou com as mãos trêmulas. Mais do que uma nova função, Halina ganhava ali algo que há muito tinha perdido. Dignidade. Mas o que nem ela, nem Victor podiam prever era que aquela nova fase também despertaria algo que ambos haviam enterrado há muito tempo. Os dias estavam mais leves na mansão Zielinski. Lena agora acordava mais cedo, escolhia as músicas que queria cantar e pedia para repetir palavras em diferentes línguas com a alegria de quem descobria novos mundos. Halina era mais que uma tutora. Era uma presença que preenchia cada canto vazio da casa e do coração de Victor. Eles almoçavam juntos às vezes, nada planejado. Começava com um café, um agradecimento e terminava em conversas longas demais para o tempo que diziam ter. Halina se mostrava gentil, mas mantinha uma muralha invisível ao redor das partes mais profundas de si mesma. Sempre educada, sempre grata. Mas havia algo que ela não deixava transparecer. Algo que Victor sentia mesmo sem saber o que era. Uma noite, após colocar Lena para dormir, Victor desceu à biblioteca e encontrou Halina lendo um livro de poesias em russo. Esse autor
Meu pai gostava dele, disse ele ao se aproximar. Halina fechou o livro devagar. Ele falava russo? Não, mas ouvia minha mãe ler em voz alta. Achava bonito. Mesmo sem entender, sentia alguma coisa ali. Ela sorriu, mas não disse nada. Sabe, Halina, eu venho tentando entender uma coisa. Victor continuou com o tom mais suave que já havia usado com ela. Você salvou minha filha, salvou a mim, mas ainda vive como se estivesse pedindo desculpas por existir. A expressão dela mudou. Não de surpresa, mas como se aquela fosse uma pergunta temida há muito tempo. Porque não importa quantas línguas eu fale, ela disse, sempre haverá alguém pronto para me calar. Victor se sentou à frente dela, atento. Não insistiu, esperou. Eu era professora, amava ensinar. Era o que fazia de melhor. Até o dia em que fui chamada para traduzir uma conversa entre um reitor e um empresário. Achei estranho. Estavam discutindo sobre notas e nomes de estudantes. Entendi rápido o que estava acontecendo. Estavam comprando vagas, propina e interferência direta nas admissões. Victor ouvia em silêncio. Halina mantinha a voz baixa, quase sem emoção, como se contar fosse apenas parte de um ritual antigo e necessário. Denunciei. Fiz o que achei certo. No começo, me aplaudiram. Depois, começaram a me evitar. Perdi amigos, alunos, respeito. Disseram que eu queria aparecer. Quando vi, já era tarde. Recebi ameaças. Meus documentos foram retidos. Até meu visto foi questionado. Fui expulsa do país em que vivi por mais de 10 anos. E veio para cá? Vim para onde consegui trabalho. Uma amiga da juventude me arrumou um quarto de pensão e um emprego como faxineira. Disseram que era temporário. Passaram-se 3 anos. Victor esfregou as mãos, inquieto. Nunca tentou limpar seu nome? Não, porque para isso eu teria que voltar a confiar em instituições. E eu não confio mais. Victor quis dizer algo, mas se conteve. Havia dor demais naquele passado e respeito demais no presente para tentar consertá-lo com promessas. Nos dias seguintes, Halina passou a evitar os momentos a sós com ele. Continuava cuidando de Lena com o mesmo zelo, mas voltava mais cedo para casa, recusava convites para almoços ou cafés. Tentava, de algum modo, restabelecer a distância que o coração começava a diminuir. Lena, sem entender, notava o afastamento. Questionava com frases curtas, gestos incompletos. Halina triste? Halina vai embora? Eram perguntas que partiam Victor por dentro. Então ele fez algo que não esperava de si mesmo. Foi atrás dela, fora do expediente. Esperou na saída da pensão modesta onde Halina morava. Ela saiu com os cabelos presos e uma sacola no braço, sem notar sua presença. Quando ele a chamou, ela parou, surpresa. Você não deveria vir aqui, ela disse, preocupada com o que os vizinhos poderiam pensar. Eu vim porque não aguento mais o silêncio, nem o seu, nem o meu. Ela apertou a alça da sacola com força. Victor, me escuta. Eu não vim aqui como patrão. Vim como alguém que precisa entender por que você está fugindo de novo. Halina respirou fundo. Porque eu sei como isso termina. Alguém como você e alguém como eu. Não faz sentido. Lena não pensaria assim. Ela é uma criança, mas vê melhor que muitos adultos. Halina desviou o olhar. Pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu tenho medo, Victor. Medo de me apegar, de perder tudo de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecida. Ele se aproximou devagar. Não a tocou. Só disse com a voz mais firme que tinha. Eu não vou esquecer você, Halina. E minha filha também não. Você não é passageira, não é invisível. E se permitir, talvez possa ser parte de algo que durou tempo demais calado. Halina não respondeu, mas naquele instante, o muro que a cercava se partiu. Uma rachadura pequena, mas definitiva. E pela primeira vez, ela não se afastou. Na manhã seguinte, Halina não apareceu. Victor esperou. Primeiro com expectativa, depois com inquietação.
Às 9, ligou discretamente para a portaria, que informou que ninguém com aquele nome havia saído do prédio. Às 10, tentou ligar para o número de emergência que ela havia deixado no cadastro. Desligado. Lena estava mais agitada do que o habitual. Repetia frases em francês e russo, como se as palavras pudessem chamar a Lina de volta. Recusou o café, ignorou a cuidadora e, ao ser levada para a sala de aula, simplesmente cruzou os braços, imóvel, encarando a porta vazia. Victor cancelou reuniões. Passou o dia inteiro entre o celular e a janela. A mansão, antes repleta de sons suaves e lições improvisadas, agora parecia congelada no tempo. O silêncio não era só ausência de vozes, era ausência de sentido. À noite, ele finalmente recebeu uma mensagem. Um número desconhecido, sem assinatura. Estou bem. Precisei de um tempo. Por favor, diga a Lena que ela é incrível. Victor releu a mensagem diversas vezes. A simplicidade da frase só tornava o vazio maior. Halina havia partido. Sem aviso. Sem chance de resposta. Os dias seguintes se arrastaram como uma estação que insiste em não mudar. Lena regrediu. Voltou a isolar-se, a ficar horas calada diante do piano, tocando notas desconexas, repetindo palavras que aprendeu com Halina. Tentaram trazê-la de volta com terapeutas, atividades, presentes. Nada funcionou. Era como se algo essencial tivesse sido arrancado. Victor, diante disso, mergulhou numa inquietação nova. Não era só preocupação com a filha. Era a ausência. Era saudade. Era a consciência de que havia deixado a Lina ir embora, quando o que mais queria era tê-la por perto. Foi então que viu o caderno. Lena o segurava enquanto assistia a um antigo vídeo de Alina no celular. O caderno estava repleto de anotações, palavras em diversos idiomas, e no fim, uma frase escrita por uma letra pequena, mas firme. Quando sentir saudade de mim, me chame no idioma que inventamos juntas. Lena, então, fez algo que não fazia há dias. Sentou-se diante do piano e começou a tocar. Era a melodia francesa que Halina cantarolava durante as primeiras aulas. Victor ficou paralisado ao ver a filha se expressando outra vez por meio da música. Mas sentiu algo mais forte do que orgulho: culpa. Naquela noite, abriu o antigo computador da esposa. Era ali que ela costumava anotar memórias, cartas para a filha, textos que jamais enviou. Entre os arquivos, encontrou um texto chamado A Casa Precisa de Som. Era uma carta, dirigida a ele. Se um dia eu não estiver mais aqui, por favor, deixe a casa cheia de som. Lena vai precisar disso mais do que brinquedos, terapeutas ou métodos. Ela vai precisar de alguém que fale a língua do coração. Você não saberá quem é, mas vai sentir. Não deixe passar. Victor fechou os olhos. Era como se ela tivesse escrito aquilo para aquele exato momento. No dia seguinte, deixou a mansão sob os cuidados dos funcionários e saiu. Não avisou a ninguém. Pegou o carro e dirigiu até o prédio onde Halina morava. Tocou o interfone. Nada. Esperou. Nada. Resolveu deixar um envelope com o porteiro. Dentro, apenas um bilhete. Você me disse para ouvir com o coração. Estou ouvindo. E ele não quer mais silêncio. No quarto dia sem Halina, chegou o aniversário de Lena. A casa estava decorada discretamente como ela gostava. Balões brancos, flores nos cantos, uma playlist com músicas em várias línguas. Mas Lena parecia ausente. Mesmo entre os presentes, mantinha o olhar distante. Victor pediu que deixassem todos a sós. Queria pelo menos tentar algo. Sentou-se ao lado da filha, pegou seu pequeno caderno de palavras e começou a ler em voz alta. Uma frase em francês, outra em russo, um trecho em italiano. Lena não reagia. Ele respirou fundo, fechou o caderno e disse: Sabe, filha, às vezes as pessoas especiais se vão, porque o mundo não soube enxergá-las a tempo. Lena olhou para ele, os olhos marejados. Foi quando uma música começou a tocar na sala. A mesma melodia francesa do piano. Mas ninguém havia ligado o som. Lena virou o rosto. Victor também.
Na entrada, entre os convidados calados, Halina estava ali, de vestido simples, os cabelos soltos e uma expressão de quem havia lutado muito para tomar aquela decisão. Victor ficou de pé, surpreso. Halina caminhou até Lena e ajoelhou-se diante dela. Pegou o caderno, abriu na última página e apontou a frase que tinham criado juntas, em sua língua particular. Lena sorriu, tocou o rosto de Halina com as duas mãos e disse com a voz mais clara que já havia usado: "Você voltou para mim." Victor sentiu o peito apertar. Foi até Halina. Não disse nada. Apenas estendeu a mão. Ela a segurou. Na mansão, o silêncio finalmente foi quebrado. Mas não por gritos, nem por declarações. Foi quebrado pelo som de um afeto que nunca deixou de existir. Apenas esperava a hora certa para ser ouvido de novo. Nos dias que seguiram, a casa respirava outro ar, como se cada ambiente tivesse reencontrado sua razão de existir. Halina havia voltado, mas não do mesmo jeito. Agora era vista, respeitada e amada, mesmo que ninguém tivesse ainda nomeado aquilo com todas as letras. Lena se recuperou com uma rapidez que surpreendeu os médicos. Voltou a se comunicar com fluência, a mostrar interesse por livros, músicas e até por matemática, desde que as contas viessem em espanhol ou russo. O brilho nos olhos dela era mais que felicidade. Era pertencimento. Sabia que Halina não iria mais embora. Victor se permitiu fazer algo que evitou por muito tempo: desacelerar. Acompanhava as aulas, observava a filha e aos poucos passava mais tempo na cozinha, no jardim, no terraço, onde Halina estivesse. As conversas entre eles se tornaram mais frequentes, não sobre negócios ou afazeres, mas sobre infância, saudade, fé e medo. "Você se arrepende de ter voltado?" Ele perguntou uma noite, enquanto lavavam as mãos lado a lado na cozinha. "Não." Halina respondeu com um leve sorriso. "Mas tive medo. De você, de mim, da vida." "Eu também tive." Ela o olhou de relance. "Do quê?" De sentir de novo. Um silêncio suave se instalou entre eles. Era o tipo de silêncio que não incomoda, que une. Certo dia, Lena entregou a Victor uma carta, escrita em inglês, com algumas correções feitas por Halina ao lado, em vermelho. Na carta, Lena explicava, com suas palavras simples, o que a fazia feliz. Terminava assim: "Quando a mamãe foi embora, achei que nunca mais alguém ia entender minha língua, mas a Halina entende. Ela fala com meu coração." Victor dobrou a carta e segurou-a contra o peito. Ali estava a verdade, crua e pura. Naquela noite, foi até o quarto de Halina. Bateu na porta. Ela abriu, surpresa. "Preciso te mostrar uma coisa", ele disse. Levou-a até a biblioteca. Pegou um livro antigo de capa vermelha e o abriu. Dentro, uma carta da esposa falecida. Halina reconheceu a caligrafia suave. Victor leu em voz alta: "Se você estiver lendo isso, é porque encontrou alguém que devolveu o som à nossa casa. Não deixe ir embora. Por favor, mesmo que o mundo diga que não combina, que não faz sentido, escute o que sente. Às vezes o amor vem com outra língua, mas o coração entende." Halina fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. "Ela era sábia", sussurrou. "E te escolheria se estivesse aqui", Victor respondeu. Ela não disse nada, mas naquele instante ele soube que ela acreditava. O tempo passou, e o que antes era apenas gratidão virou rotina viva. Elina começou a dar pequenas aulas para outras crianças da vizinhança, todas com necessidades especiais. A fama de Lena, a menina que falava várias línguas, se espalhou. E, com ela, o nome de Halina voltou a ser falado com orgulho. Certo domingo, durante um passeio no campo com Lena e alguns amigos, Victor se aproximou de Halina enquanto ela colhia lavandas para a menina. "Tem algo que quero te perguntar", ele disse. "Diga, você fala 9 idiomas, certo?" Ela sorriu. "Sim,
que nunca me ensinou. Ela franziu o senho, curiosa. Qual? O da coragem de dizer o que se sente, mesmo com medo. Ela abaixou os olhos. Estava acostumada a falar com fluência, mas não sobre aquilo. Victor se aproximou, pegou sua mão. Me ensina, Halina, não com palavras, mas com você. Porque eu só aprendi a viver de novo no dia em que te ouvi cantando em francês atrás de uma porta. Ela riu, emocionada. E pela primeira vez, Halina respondeu sem usar nenhuma das 9 línguas que dominava. Ela apenas o beijou. Ali, entre flores, risadas de crianças e um sol tímido, nasceu algo que não precisava de tradução. Lena os observava de longe, sorrindo com um desenho no colo. Ela, o pai e Halina de mãos dadas, com várias bandeirinhas coloridas ao redor. No centro do desenho, uma palavra escrita com letras tortas, mas cheias de verdade. Família. E foi isso que se tornaram, não por destino, mas porque se permitiram aprender a mais rara das línguas. O amor que nasce do improvável floresce no respeito e sobrevive mesmo depois de todo o mundo ter desistido de ouvir. Se essa história tocou seu coração, assim como tocou o nosso, se inscreva no canal para não perder as próximas, porque às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir a língua certa no momento certo.